E aí pessoal, tudo bom? Seja bem-vindo ao meu canal de numerologia, baralho cigano e autoconhecimento para te ajudar a trazer ainda mais uma vida de plenitude, uma vida de conquistas, uma vida de harmonia. Então, se você não é inscrito no canal, já se inscreva, ativa aí o sininho, compartilhe os vídeos para que nós possamos aí juntos nessa trilha da vida poder ter cada vez mais celebrações, cada vez mais conquistas, cada vez mais prosperidade. E hoje eu tô aqui para falar de um assunto muito legal, principalmente para você que é mãe, pai, ou tio coruja, avó coruja. É um assunto muito bacana chamado setênios. Você já ouviu falar? Então, nós temos geralmente de estudos 9 setênios na vida, que a gente para o estudo mais ou menos aos 63 anos, porque dá continuidade pelo resto da vida a partir dos 63 anos, né? Mas antes de falar desses setênios, eu vou falar eu vou quebrar os setênios. Hoje eu vou falar do primeiro setênio, que é o de 0 aos 7 anos, tá? Mas antes de entrar nos méritos dos setênios, vamos falar um pouquinho sobre a nossa vida, né? A gente vai perceber um pouco agora sobre a nossa individualidade, sobre as nossas qualidades. Eu quero que você perceba todas as qualidades que você tem e que você põe, né, em dia, em ações, que você deixa demonstrar e você expõe essas qualidades, e até aquelas que você não expressa, né, e que você guarda. Isso faz com que a gente tenha uma história única, tá? A gente tem uma história única dentro de nós e a gente vai moldando essa história a partir do momento tanto interno quanto das influências externas, tá? Então a gente pode assim conectar conosco, né, com o nosso eu, e entender alguns aspectos dos porquês que a gente busca algumas coisas, né, do porquê que a gente vai atrás de algumas coisas em certo determinado tempo, e também ajudar, principalmente nesse primeiro setênio, ajudar você que é pai, você que é mãe, vó, avô, ou que ajuda a cuidar de criança, o que fazer, como fazer, o que é importante, né, quebrar alguns tabus para trazer auxílio para a vida de vocês, tá? Então, vamos sempre estar conectado primeiramente com as estações do ano, tá? Muita gente fala, primavera, verão, outono, inverno, e antigamente isso era muito celebrado, com festas realmente, né? Porque as estações, a natureza, ela sempre vai ensinar a vida da gente, né? Ela já ensina logo de cara que tudo só acontece quando amadurece. Antes do amadurecimento, nada aparece na nossa vida, né? E é assim em tudo, na profissão, no lado amoroso, no lado pessoal, no lado social. É aquela velha frase que quando o discípulo está pronto, o mestre aparece. E assim a natureza sempre vai ensinando a gente que tudo tem o seu tempo de maturidade e tudo que acontece na natureza tem o porquê. Vamos falar primeiro da primavera. A primavera ela é um ótimo período para o nosso desenvolvimento físico, né? A primavera tem aquele ar, né? Tem aquela fase de muita ligação com as nossas experiências de vida, né? Ela vai do 0 até os nossos 21 anos e ela lembra sempre a leveza, aquela brincadeira, né? Aquela coisa, aquele momento colorido da nossa vida. Então a primavera ela vem trazendo esse ensinamento de um desenvolvimento físico para nós, tá? Na primavera é sempre gostoso estar num parque ou estar caminhando na rua, então é uma atividade, é um momento muito físico nosso, do 0 aos 21 anos, que a gente vai realmente trabalhar muito o nosso físico, né? Tem o verão. O verão vem ensinar o que pra gente? É um momento de expansão. Tudo no verão expande. É o sol, é o calor, são as ligações interpessoais, as pessoas parece que estão mais felizes. Vocês podem ver em países que não tem muita incidência de sol, a quantidade que tem de pessoas depressivas ou até mesmo de suicídio, né? Então o verão ele traz muita expansão pra gente. Dos nossos 21 anos, ele faz essa ligação. Dos 21 anos aos nossos 42 anos, que é a época que a gente quer consolidar o nosso lugar no mundo, o nosso trabalho, expandir, crescer, conhecer uma pessoa legal, de união, ou que quer ser promovido no trabalho. Então, dos nossos 21 aos 41 anos, nós estamos no verão. A gente está expandindo, crescendo, fazendo movimentar. E tudo é física, tudo é ciência. No verão, tá tudo muito mais calor. E no calor, todas as moléculas elas reagem mais rápido. Então, o verão é a expansão, é a reação, é a atividade, é a ação. E aí chega o outono.
E chega o outono e mostra pra gente que a vida é diferente, né? Mostra novas cores, ela é colorido, assim como a primavera é, mas com cores diferentes. Ele muda a nossa perspectiva de vida, ele muda as nossas percepções, ele traz uma beleza ímpar. Quem que não acha o outono elegante, né? No outono é muito gostoso, né? As coisas do outono. E tem muita ligação com a nossa maturidade. O outono vem trazendo a nossa maturidade. Se comparar com as nossas idades, é dos 42 anos até os nossos 63 anos. Chegada de filho, ou chegada de neto, uma carreira mais consolidada, ou já sabe o que é da vida, ou já tá naquele ponto de assim, estou pensando já no futuro, que eu quero descansar, eu quero viajar, eu já vou parando, pensando na aposentadoria. Então são mudanças de paradigma que nós temos na nossa vida, e isso remete muito ao outono, tá? E depois chega o inverno. O invernão, ele traz a nossa essência. No inverno, tanto nos setênios estudado aí por muitos cientistas, psicanalistas e até mesmo no xamanismo, o inverno é um momento de introspecção, é um momento de autoanálise, e aqui fala da nossa essência. É uma fase dos nossos 63 anos em diante, aonde a gente está muito mais introspectivo, mais fechado, um pouco mais assim, preocupado com aquilo que é essencial. A gente para de se preocupar com aquilo que não é, a gente já está maduro o suficiente para não perder tempo, né? Então olha como a natureza ensina a nossa vida, olha como nós, a todo momento, interagindo com o universo, nós temos muita coisa boa para aprender e muita coisa boa também para viver, tá? Então, vamos falar do setênio agora, para vocês verem como tem ligação, né? Eu vou falar do primeiro setênio e depois eu vou gravando ao longo da outra semana e da outra os outros setênios, para que possa chegar na nossa época da nossa idade, para a gente entender alguns ciclos que nós estamos passando. Mas vamos falar agora do primeiro setênio, que é o de quando nós nascemos, do 0 até os 7 anos de idade, tá? Esse setênio é uma fase física nossa, né? A criança, ela só tem uma frase muito linda que fala assim: a criança só tem uma infância. Roube a infância dela e terá perdido para sempre. A criança, ela tem que ser criança. Então, tudo bem, a gente tem que dar o estudo, a criança tem que ir na escola, sim, obviamente que sim, mas essa pegada de tem que estudar para passar no vestibular lá na frente, fazer inglês e fazer... Gente, calma, tem muita criança ansiosa. Hoje as crianças que estão vindo aí são crianças... já passaram de índigo para cristais, são crianças diferentes, outro patamar, outro ponto de vista, outra educação, elas estão adiante, tem o DNA diferente do nosso, tá? Então não é com a mesma educação que a gente recebeu e que os nossos pais receberam que nós temos que educar essas crianças. Elas são extremamente especiais, extremamente espiritualizadas, elas vieram aqui para o mundo para corrigir aquilo que a gente fez, tá? E o mais engraçado é que eles têm um pé atrás com tudo isso, né? Se a gente fala alguma coisa, não basta falar não faz e pronto, você tem que justificar, porque eles vêm dentro do código genético deles com uma desconfiança nossa, né? Por que você está falando isso se eu estou vindo aqui? É como se o subconsciente falasse o seguinte: por que você está falando tudo isso para mim se eu estou vindo aqui para consertar o que você fez errado? Né? Com que moral você tem que falar? Então, eles são terríveis mesmo, são na frente, tá? É outros tempos. Então, não adianta querer educar de uma maneira assim, antiga, porque essas crianças são especiais, tá? Então, é um período... Vocês já devem ter ouvido falar, se não ouviram falar, vai ouvir agora. Do 0 aos 7 anos de idade é o período que a criança ainda transita muito do mundo espiritual para o mundo físico, mundo espiritual, mundo material, tá? Quando dá 7 anos de idade, tem muita gente que às vezes fala para mim: meu filho tem amigo imaginário, ou conversa com o espírito, vê espírito, isso e aquilo. É normal, até os 7 anos. Se não fechar com 7 anos de idade, a gente aí reza para fechar com 14. Se não fechar, não fecha mais. Só se fizer um trabalho específico de fechamento de corpo, fechamento de mediunidade, para criança ter, para a pessoa ter uma qualidade de vida, né? Mas é um período que também essa informação espiritual bate com o setênio, tá? É um período do encontro espiritual com o encontro biológico.
tá? A fase de reestruturação é uma fase de estruturação do sistema neurosensorial, tá? Então a ligação do cérebro, dos neurônios, das células neurais, tá? Dos órgãos, dos sentidos, tá? É a janela para o mundo, né? A criança está começando a ver aonde que ela tá. Ela saiu de um lugar, é onde que eu tô, é a janela para o mundo, que é por meio dos sentidos. As crianças, elas necessitam dos sentidos, tá? Então, através dos sentidos que a criança ganha o mundo. Olha que legal isso daí, né? Então, vivenciado as emoções, a criança vivencia as emoções através do carinho, tá? Dos cuidados, quando toma banho, troca de roupa, pega aquela roupa quentinha, com acolhimento, tá? Isso traz para a criança uma janela para o mundo de proteção, uma janela de aceitação do mundo, tá? Isso é muito legal, tá? Então, quanto mais carinho, mais aconchego, mais proteção você puder dar a uma criança até os seus 7 anos, é muito importante, tá? Então não pode gritar, não pode pressionar a criança, você tem que mostrar para a criança que o mundo tá aberto para ela e que o mundo é como se fosse o mundo é bom. Eu já vou falar isso mais para frente, tá? E tem o lado contrário também, quando as condições são de maus tratos, a criança ou passa frio ou passa fome, tá? Alimentação inadequada também traz o sentido de contração para a criança, retração para o mundo. Ela vai ter medo de encarar o mundo. Tá? Então você pode ver muitas pessoas assim falando, por que meu filho é assim? Por que meu filho não consegue nada? De repente, tem que ver o que aconteceu do 0 aos 7 anos. Pode ter acontecido algum trauma que ele se retraiu para o mundo. Aí é interessante ter algum tipo de terapia auxiliar para que possa colocar aí no subconsciente e no consciente da criança, do adolescente, uma forma nova de enxergar o mundo. Tá? Então, nos 3 primeiros anos é muito legal porque a criança tem três coisas extremamente importantes, que é o falar, o andar e o pensar. Tá? O falar já começa a ensinar a criança a convivência e a interação no meio social. Né? O andar já traz a conquista do espaço. Ela sabe que pode até ali, até aqui, então ela já vai conquistando o espaço. E com 3 anos é muito importante, porque o pensar dá para a criança a consciência do eu, tá? Então, ela se autodenomina. Por exemplo, tenta pegar um brinquedo de uma criança de 3 anos. É tudo meu. Não, esse brinquedo é meu, esse boneco é meu, esse livro é meu, é tudo dela. Porque tá desenvolvendo a consciência do eu. Por isso que é tudo da criança, que a gente tem que falar, calma, tem que saber dividir, explicar. Porque essa consciência do eu tá sendo formada. Tá? Isso é muito importante para a criança. Tá? Então, até os 7 anos, o que é fundamental para a criança? A presença da mãe. Tá? Não que o pai não vai fazer alguma coisa. Sim, vai fazer, mas a presença da mãe é essencial para a criança do 0 aos 7 anos. Tá? Devido aos cuidados, ao amor, ao aconchego. Tá? O pai vai dar isso também, mas é uma maneira diferente que a mãe apresenta. Tá? Então, a presença feminina é de suma importância para uma criança do 0 aos 7 anos de idade. Por quê? Porque ela vai se formar um adulto confiante com o futuro. Tá? Aquele adulto que vai encarar, vai fazer a entrevista e vai subir na vida. Por quê? Porque teve uma presença muito forte da mãe. Tá? Então é o período do 0 aos 7 anos, é o período de acolhimento, tá? É um período para o desenvolvimento. Lembra da primavera? O período de fluidez, desenvolvimento, das coisas coloridas? Esse período do 0 a 7 anos está dentro. Tudo bem que vai até os 21, mas a primavera está acontecendo na vida da criança. E a família, além da mãe, a família é muito fundamental. Não se preocupa, mas eu sou separada. Não tem problema, a família. Tem pai, tem mãe, tem vô, tem vó. A família é essencial para a criança se sentir, porque ela é muito unida ainda, a família. Tá? Então, a tônica do 0 aos 7 anos é o seguinte: o mundo é bom. Vocês precisam mostrar para a criança que o mundo é bom. Então, a família, a mãe e o aconchego, o carinho é de suma importância para o seu filho, para o seu bebê. Tá bom? No próximo vídeo eu vou gravar o segundo setênio, que é dos 7 anos até os 14, então já
Compartilhe com as mães, compartilhe com as famílias esse vídeo, tá? É muito legal. Vamos entender como a gente pode assim transformar famílias sólidas para um futuro melhor aí para o nosso planeta. Agradeço você que ficou aqui até agora. Muito obrigado de coração. Paz e luz. Namastê.